Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira, do Focando Vidas, e hoje nós estamos tentando recuperar o que nós não gravamos no sábado. Minha esposa, ela fez uma pequena cirurgia da catarata, né? E eu acabei assumindo o cuidado dela e também as coisas, eu e Marcos, aqui da casa. Então foi bem difícil, né? Mas hoje nós vamos estar fazendo essa gravação e estamos dando continuidade a Êxodo. Nós terminamos de falar exatamente sobre o tema se a lei do Senhor salva ou condena. Chegamos à conclusão que condena. Se você não assistiu os vídeos anteriores, por favor, é só entrar no YouTube, Raul Nogueira Canal, e ali estão já está no playlist, né? Todas as gravações a respeito desse tema. E hoje nós vamos estar dando continuidade a Êxodo. Essa parte que nós vamos tratar, nós vamos não entrar em todos os detalhes, porque aqui é mais a lei com respeito à lei sobre escravos, sobre ferimentos. Eu vou tirar algumas coisinhas de alguns pontos interessantes, mas o que está me interessando é começar sobre a lei da imoralidade, tá? Que está no capítulo 22, tá bom? E antes disso, vamos estar orando. Hoje não vai dar para você colocar o seu pedido de oração, mas de qualquer forma eu vou estar orando por todos que vão entrar, seja no Face, seja no YouTube. E orem por mim, orem pela minha esposa, que para ela recuperar totalmente aí dessa pequena cirurgia. Tem uma série de cuidados, né? E é difícil segurar uma esposa que é muito ativa, né? Então vamos orar, tá bom? Meu Pai, meu Deus, colocamos a vida de todos os meus irmãos, irmãs, amigos que vão entrar aqui no Face ou lá no YouTube, que o Senhor possa protegê-los, possa guardá-los. Aqueles que estão doentes, Senhor, que o Senhor possa estar agindo poderosamente. E lembramos de algumas pessoas, como a Paula Tsai, lembramos do Sebastião, da Vizinho. São pessoas que nós já oramos faz tempo, Senhor. Lembramos do Chiquita, Deus, da Rebeca, do Evaldo, enfim. Nós lembramos da minha sobrinha, a Priscila, Senhor, e do seu marido, que o Rafa possa se recuperar completamente e que eles também recebam a parte financeira que o governo está segurando, Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo, que o Senhor nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nós terminamos o Êxodo 20 inteiro, né? É interessante que o finalzinho fala lá no versículo 22, 21, dizendo que o povo estava de longe, morrendo de medo, né? E no 22 fala, então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vistes que do céu eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. É incrível que eles não aguentaram 40 dias aguardando o Moisés conversando com Deus e recebendo as tábuas da lei, né? Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificará os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedra lavrada, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Tudo isso foi escrito antes deles elegerem, deles criarem, desenvolverem, como nós vamos ver à frente, o tabernáculo. Tá bem? Agora, no capítulo 21, ele vai estar falando sobre algumas leis, a parte da lei civil.
Então, vai falar sobre a lei sobre os escravos, e tem uma passagem aqui que eu acho bem interessante, essa nós vamos ler, que diz assim: são esses os estatutos que lhe procurasse. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá fogo de graça. Então, vamos supor que ele ficou em dívida, não tem mais nada para dar, então ele se vende. Ele se torna escravo daquela pessoa que ele devia. Mas aqui diz que no 7º ano ele está livre. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo a meu senhor, a minha mulher, os meus filhos, não quero sair fogo. Essa atitude de escravo, querendo servir o seu senhor por amor eternamente, é exatamente a figura que nós cristãos devemos ter, né? Paulo, ele se coloca como esse escravo, né? Que realmente tem uma gratidão imensa com o seu Senhor, que no caso é Jesus. E como que isso se efetivava? Com uma marca. A nossa marca está lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. É quando recebemos Jesus Cristo como nosso dono, como nosso Senhor e Salvador, nós somos selados pelo Espírito Santo. Então aí já está identificado de quem somos, a quem nós pertencemos. E aqui o que eles faziam, imagina um abridor de garrafa de vinho, não é? Que faz assim, 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 e tira a rolha, né? Isso é o que eles chamavam de sovela, né? Então diz assim, versículo 5, porém se o escravo expressamente disser, eu amo a meu senhor, a minha mulher, meus filhos, não quero sair fora, não quero ser liberto. Então o seu senhor o levará aos juízes, tinha que ter testemunha, né? E o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Aí não tem essa de chegar no ano 7º ele ser solto, não, ele servirá para sempre. Então, é uma coisa bem interessante nessa passagem, né? Uma outra passagem que é muito falada, assim, no mundo, né? Quando nós lemos aí no capítulo 21 ainda, versículo 22, se homens brigarem e ferir a mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém, sem maior dano, será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes determinarem. Então, tinha toda uma norma, né? Mas, se houver dano grave, então darás a vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, isso é muito citado no mundo incrédulo, inclusive, e é exatamente isso, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se a pessoa matou a mulher, né, e isso foi algo assim premeditado, fez porque queria fazer, então aí tem essas regras, né? No capítulo 22, nós temos a partir do versículo 16, que é o que me interessa agora, sobre a parte de imoralidade. Bom, o que eu vou ler agora, ele está sendo praticado nos dias de hoje, assim, sem nenhum tipo de condenação, nenhum tipo de problema. Vamos acompanhar. Então, Êxodo 22, versículo 16. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e tomará por mulher. Tá? Então, isso é uma obrigação. O sujeito fez isso com uma donzela,
vai ter que casar. Se o pai dela definitivamente recusar, porque o sujeito vai ser um pilantra, o pai não quer entregar a filha, né? Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, né, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Tá, então aqui a gente já vê uma norma nessa parte civil. A feiticeira não deixará viver. Hoje as feiticeiras estão correndo para ir fazendo, né? Os feiticeiros, os bruxos, sem nenhum tipo de constrangimento. Só que eles estão escapando das mãos, vamos dizer assim, da punição aqui nesse mundo. Mas eles vão ter que morrer e aí vão passar a eternidade longe do Senhor, né? Esse versículo 19 dá nojo, mas infelizmente tem sido muito praticado nos dias de hoje e parece que é uma coisa aceitável. Olha só, quem tiver coito com o animal será morto. Hoje, tem até então, no YouTube, você pode ver isso. Coisa absurda, não é? Outra coisa, que está inclusive lá nos 10 mandamentos. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não afligirás o forasteiro, nem oprimirás, pois forasteiro fosse na terra do Egito. Então, nós temos que tratar muito bem os estrangeiros. A nenhuma viúva nem órfã afligireis. Se de algum modo os afligir e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Nós não podemos esquecer que, junto com a lei moral, os 10 mandamentos, e alguns detalhes da lei moral aqui por escrito, que fazem parte da lei, regia a parte civil dos relacionamentos, que hoje nós encontramos, se você pegar, conversar com um advogado, ele vai dar uma série de coisas que seriam as normas civis para nós, em 2023, estarmos seguindo. Algumas coisas do passado, que eram totalmente absurdas, hoje são toleradas e até quem não aceitar são punidos. Então, muitas perversões na área sexual hoje são seguidas. Esses se tornam modelos, não é? Bem, mas a palavra chama de pecado. No versículo 25 diz: se emprestares dinheiro ao meu povo, ou seja, ao povo de Israel, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros, nada de juros. Se do teu próximo, se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol. Eram normas, né? Tem muitas coisas que estão escritas aqui que nós não estávamos naquele contexto, a gente não entende muito o motivo, tá bom? Porque é com ela que se cobre a veste do seu corpo. Então, pelo que a gente entende do versículo 26 e 27, é que se você, de alguma forma, tomar em penhor, vamos supor, eu preciso de dinheiro e eu vou lá e dou a minha coberta, meu cobertor. Ele está dizendo que você tem que restituir antes do pôr do sol. Por quê? A explicação está aqui, ó. Porque é com ela que se cobre e a veste do seu corpo, em que se deifaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Então, é tipo assim, se você quiser pegar algum penhor, então não pegue nenhuma coisa que ele vai usar para dormir, para se cobrir. Contra Deus não blasfemarás,
nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Então, isso já era uma norma que todo primogênito era do Senhor. Da mesma sorte, farás com os teus bois, com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia mandarás. Ou seja, você vai entregar para o Senhor, que normalmente era sacrificado, não é? Ser-me-ei homens consagrados, portanto, não comereis carnes dilacerada no campo, deitar-lhe-ás aos cães. Ou seja, se você encontra um animal que morreu, está dilacerado, não coma, porque o Senhor já prevenia até a questão de doenças e tudo mais, tá? Capítulo 23 fala algo que é muito comum nos dias de hoje. Todo mundo fala de fake, 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 como se fosse uma novidade, né? Só tá o nome fake que é novidade, mas o sentido primordial já existia, sempre existiu. Não espalharás notícias falsas. Não espalharás fakes, né? Nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria para torcer o direito, ou seja, você tem que julgar de forma correta. Nem com o pobre serás parcial na tua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desragado, lhe reconduzirá, ou seja, não vai esconder e ficar para você, não é? Devolve. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Olha agora, não perverterás o julgamento do teu pobre na tua causa. Ou seja, não é para você influir por ter algum poder no resultado do julgamento. Queridos, tem tantas coisas aqui que o pessoal pratica de forma errada, não é? Aqui no Brasil, então, tem: da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás. Uau, suborno naquela época? Bem, hoje é o normal aqui no Brasil. Porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras do justo. É interessante que, se as pessoas seguissem o que a palavra de Deus fala, mesmo sendo crente, só vendo em termos de regra, eu acho que muita coisa não acontecia, não é? É claro que a gente brinca, porque não dá para cumprir a lei. Aquela pessoa que tem a sua natureza decaída, ele vai ser pervertido, vai subornar, infelizmente. Depois fala, eu vou ler novamente no versículo 8. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que foste forasteiro na terra do Egito. Não faça para o estrangeiro o que você não gostaria que fizessem com você quando você estava no Egito, não é? E aí entra o aspecto do sábado, as festas religiosas, né? Tem bastante coisa interessante. Você pode depois dar uma lida, né? Eu acho bem... Eu nunca deixo de ler, sempre eu leio e marco aquilo que Deus vai me mostrando, né? Bem, a lei sobre a conquista, por exemplo. Ele fala: eis que eu envio um anjo diante de ti. Aqui é cristofania, né? É a segunda pessoa da triunidade, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Vou ler novamente.
Guarda-te diante dele. Dele quem? O anjo do Senhor. E ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele. Não é um anjo comum, certo? Porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Tá claro? Que não é um anjo normal, é o anjo do Senhor. Toda vez que no Velho Testamento Deus se manifestava de forma visível, sempre era a segunda pessoa da Trindade. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então, ande com o Senhor. Faça o que lhe agrade, né? Olha o 23, interessante. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. O meu anjo irá adiante. Ele é o nosso general capaz. Não adorarás os seus deuses, nem lhes dará culto, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirá totalmente e despedaçarás de todas as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Então, no nosso dia a dia, isso acontece comigo há 44 anos. No nosso dia a dia, aquele que é servo do Senhor, aquele que realmente procura agradá-lo, Deus realmente é tremendo, Ele protege, ele levanta, Ele faz coisas assim que você não pode imaginar. O Senhor, de vez em quando, usa pessoas para me dar presentes. Eu recentemente recebi um ovo de 2 quilos. Não é ovo de Páscoa, é ovo de chocolate, tá? Esquece ovo de Páscoa, porque isso é heresia pura, né? Mas a pessoa me trouxe 2 quilos. Todo dia a gente come um pouquinho, né? Bem, isso é para matar a vontade pelo menos para um ano, né? E, e outra pessoa nos trouxe, a Graça tinha feito uma cirurgia, né? E aí veio um irmão e nos trouxe uma comida, um almoço maravilhoso. A irmã, o pastor Maurício, né, que nós chamamos de Petit, e a Flávia, sua esposa, nos trouxe um almoço maravilhoso, inesperado, né? No dia seguinte veio outra irmã, né? A Denise, nos trouxe uma torta para o almoço. Então, sabe, Deus nos surpreende. Hoje, o Senhor enviou uma cesta básica, veio lá do Canadá, meu filho, né? Então, são coisas que Deus vai nos dando assim, de presente. E Ele cuida da minha saúde, cuida da saúde da minha esposa, dos meus filhos, né? Se você perceber, os cristãos são assim abençoados em todas as áreas. Uma outra vez nós ficamos doentes, ficamos com alguma coisa, mas é incrível como Deus realmente faz o que está aqui. Ele sempre vai caminhar conosco, né? Vai nos abençoar, né? Ele vai abençoar nosso pão, nossa água e tirará do nosso meio as enfermidades. Isso me traz a lembrança o Salmo 91. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias, ou seja, elas dariam à luz normalmente. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo. Aonde entrares, farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Eu tenho certeza que você, meu irmão, você, minha irmã, já foi liberto sem saber de muitas situações terríveis, que você nem fica sabendo. Algumas ficam. Eu fiquei, pelo menos eu fui assaltado acho que 7 vezes, sei lá. Em todas elas o Senhor me livrou de forma
sobrenatural. Mas mesmo, eu posso contar um deles. Eu acho que eu já contei em algumas lives, mas posso contar de novo, porque nem todos assistiram, né? E em versículo 28 fala: também enviarei vespas diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti, num só ano. Olha que coisa, o Senhor tem cada detalhe. Eu vou ler isso aqui, presta atenção, o cuidado e os motivos pelos quais Deus coloca alguns pontos aqui, olha só. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Então, ele ia expulsando gradativamente, e aí iam entrando os descendentes de Abrão, para que a terra não ficasse desolada, né? Muito bem. Diz assim: porém os teus termos, desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lance fora diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim, e servires aos seus deuses. Isso será cilada. Então, servir a outros deuses é cair em uma cilada. Bem, nós paramos aqui hoje, agradecendo a Deus por podermos ainda estar aqui, compartilhando a palavra do Senhor. Eu vou contar uma dessas vezes que a gente sofreu aí assaltos. Alguns de vocês que estão me acompanhando já ouviram, né? Mas é sempre bom relembrar. Eu estava aqui em Campinas, na primeira vez que eu vim, e em 95 nós estávamos para ir embora. Nós já tínhamos tirado os móveis, já tínhamos nos mudado, né? Voltado para São Paulo. E nós estávamos limpando a casa. Eu saí com um saco de lixo que eu ia queimar. No passado a gente podia queimar aqui atrás da minha casa. A Graça ficou aqui dentro. Quando nós saímos, eu vi duas pessoas. Um homem alto, ele era preto, e um branco, com um bonezinho, ele era bem baixo. E quando eles estavam andando, eles me viram e já viraram para o meu lado. E eu já pensei, já comecei a orar. E eles chegaram, oi tio. Na época me chamam de tio, hoje talvez me chamar de avô, né? Oi tio, isso foi há 27 anos atrás, uau, mas tudo bem. Não, 27 não, 95. 27 anos, por volta disso. Bem, tio, vamos entrar, tal. Entrei e eu orando. Aí eles viram a sala, estava muito aberta, nos levaram aqui para a cozinha. Essa mesma casa aqui. E a nossa igreja, que nós, junto com o Bill Moore e Calvin, tínhamos começado, tinha deixado aqui em casa uma série de cadeiras de plástico. E em cima da cadeira estava a minha Bíblia. E os dois estavam armados. Aí quando eu entrei, eu peguei a Bíblia e falei para ele assim: o dia que você conhecer o Deus que eu conheço, você vai trocar essa droga dessa arma que vocês têm por essa aqui. E quando eu falei isso, o baixinho baixou o boné. Até hoje não entendi porque ele fez isso. Baixou e fazia assim. E ele falou: crente não.
Aí ele ia para lá, ia para cá, ia para lá, para cá. O outro tirava o revólver e põe o revólver na minha esposa, na Graça. Me passa o dinheiro, senão eu te mato. E a Graça falava, o nome do Senhor Jesus tem poder. E ele dava risada e guardava. Ele fez isso várias vezes. Eu estava de costas encostado na pia e ele falou assim, me passa o tênis. Aí a Graça falou, mas nós viemos de São Paulo, ele vai ficar descalço, né? Então me dá um relógio. Aí o baixinho virou e falou assim, não, nós não vamos roubar deles, nada. Virou para nós e falou assim, o senhor perdoa, não perdoa? Eu falei, perdoa. Depois vocês podem orar o Pai Nosso para nós. E ele virou para a Graça, a bolsa dela estava em cima da pia, e falou assim, eu posso tirar um dinheiro da sua bolsa? Ah, claro, né? Pode tirar, à vontade, né? Aí ele tirou com toda delicadeza, acho que foi R$ 26, coisa parecida. E ele falou, olha, nós vamos levar o seu carro, mas nós devolvemos amanhã. Vamos assaltar outras pessoas. E nós vamos amarrar você. Aí eu falei, não, não precisa amarrar, não, vocês vão gritar. Eu falei, não, pode. Aí nos prenderam aqui no corredor, fechou a porta, tirou a chave. Ele não sabia que aqui tem uma janela que do quarto, que hoje é do Marcos, mas naquela época era da Luciana, que eu pude pular e já sair na sala, né? E a Graça também pulou, enfim. Para a gente encurtar a história, eu entrei em contato com o Nilson, morava ali em Barão, e falei o que tinha acontecido. Ele veio nos buscar, nos levou para a casa dele. E eu liguei para o Calvin e falei, Calvin, acho bom amanhã vocês virem buscar as cadeiras, porque a casa está aberta, qualquer um que entrar aqui pode levar tudo, né? Ele me emprestou o carro, o Nilson, nós rodamos tudo para ver se achava nada. No dia seguinte, nós pegamos o carro de novo e viemos para aqui para casa, passamos ali pela CPFL, tem uma rua que é bem paralela à nossa, lá embaixo, né? Não lembro o nome da rua. E quando nós estamos entrando na rua, a Graça disse, Raul, olha o nosso carro. Eles tinham deixado o carro em frente a uma casa, fechado, trancado. Não levaram nada que estava lá. Tinha telefone, tinha compra, nada, não levaram nada. A única coisa que eles levaram foi a Bíblia do Marcos, né? Marcos era pequenininho ainda. A única coisa que levaram foi, e foi bem interessante. Então, essa foi uma das experiências, eu tenho várias que o Senhor nos fez, né? Muitas, um dia eu conto mais. E que eu digo é isso, Deus, Ele está no controle, Ele guarda, protege, não é? E se você realmente tem Jesus, gaste tempo com Deus. Entra no seu quarto, ora, busca realmente um avivamento genuíno. Não esse oba-oba, essas coisas doidas que andam por aí, nesses mercado gospel que andam, né? Eu estou falando de experiências com Deus verdadeira, tá bem? Bem, eu vou encerrar agora, agradecendo a Deus porque nós podemos falar a respeito da palavra dele e que você possa realmente compartilhar. Se você gostou, compartilhe com seus irmãos, com seus amigos. Eu vou estar postando no Face e no YouTube, tá bem? Que Deus os abençoe. Tenham um restante, no meu caso hoje, nós estamos terminando a terça-feira, né? Mas isso é para substituir o que nós não falamos no sábado, tá bom? Vou orar encerrando. Deus amado, nós louvamos o teu nome, te agradecemos por esse tempo, pela gravação que foi feita e que muitas pessoas possam, de alguma forma, participar delas e compartilhar. E que o seu nome seja exaltado. Em nome do Deus vivo que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus os abençoe.